a lei do menor esforço. Ir sempre por um atalho, ir sempre por um caminho mais fácil, ir pelo trabalho que dá menos esforço, menos dor de cabeça, menos cansaço, né? Ir pelos atalhos às vezes, vamos dizer assim, injustos, né? Corruptos, para se dar bem. É a chamada lei do menor esforço. Parece que o homem foi começando a ter essa tendência. E cá para nós, a sociedade de hoje, tudo é voltado para a lei do menor esforço. Por isso que a gente está tão doente, por isso que a obesidade cada vez mais. Por quê? Porque a gente não quer mais saber de nada que tenha esforço. Tudo é carro, é apertar botão, é conforto, a máquina faz, o controle faz tudo, o celular resolve todas as coisas. A gente vai ficando atrofiado. Essa lei do menor esforço. E aí a gente quer levar isso também para o plano espiritual. A lei do menor esforço. Então, por exemplo, imagine, entre lá uma novena, uma missa, não sei, que você tem que fazer aí 30 vezes, aí você acha não, essa aqui é só 3, ó. Ah não, vou fazer essa aqui, imagina, vou lucrar bem mais rápido, para que eu vou fazer 30, se eu posso? Lei do menor esforço. Então quer dizer, o ser humano está sempre buscando o quê? Aquele jeitinho brasileiro, aquele jeito mais fácil, mas a gente sabe que isso é uma ilusão. Não estou pregando aqui que a gente tem que se matar, se sofrer e só escolher as coisas difíceis, mas a gente tem que ser realista e não comprar as ilusões que o capitalismo muitas vezes tem nos vendido e que vai de encontro com essa tendência do homem, do pecado original, que é essa lei do menor esforço. A primeira leitura nos apresenta então esse Deus trabalhador. Primeira pergunta dessa missa para nós: como eu vejo o trabalho na minha vida? Como você vê o seu trabalho na sua vida? O seu trabalho, você vê como um fardo ou como uma oportunidade? O seu trabalho você vê como uma fonte de prazer? Ou você vê como uma fonte de frustração, de chatice? Tudo começa por aí, no nosso olhar. Como nós encaramos aquilo que é natural, a gente tem que passar por ele. Daqui a pouquinho a gente vai falar da vagabundagem, mas vamos falar primeiro dos trabalhadores. Então, gente, o segredo está aí. Eu já contei aqui essa história, mas vale também para o trabalho. O homem passava por uma igreja que estava em construção. Ali ele viu 3 operários e fez a mesma pergunta para os 3. E ele perguntou: o que vocês estão construindo aqui? E aí o primeiro respondeu: o que vocês estão fazendo? O primeiro respondeu: estou carregando pedras. Aquela resposta assim, né? Meio antipático, cansado, estressado. Estou carregando pedra. Aí o segundo respondeu: estou ganhando o pão de cada dia para minha família. E aí o terceiro, diante da mesma pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: olha, aqui eu estou ajudando a construir uma igreja. Uma igreja que, se Deus quiser, vai ser bonita, para um dia eu, meus filhos, minha família, vir aqui rezar e louvar a Deus. Então veja, os 3 estavam fazendo a mesmíssima coisa, mas com perspectivas totalmente diferentes, com um olhar, com um foco totalmente diferente. E às vezes a gente, diante do trabalho, a gente está tendo, às vezes, como esse primeiro homem: nossa, que fardo, não aguento mais. Tem gente que é a síndrome do final de semana. Para a pessoa só tem vida sexta-noite, sábado e domingo. Ali ele vive. O restante dos dias é como se fosse um purgatório, um inferno, que ele tem que passar e não vê a hora de chegar logo o final de semana para ele ter um pouquinho de vida. Agora, meu irmão, calcula ao longo da sua vida esses 4 dias semanais, vezes os meses, os anos de vida. É muito tempo para você jogar fora. É muito tempo para você não viver, para você viver como se fosse algo que você tem que passar para chegar o final de semana. Não vale a pena. Então a gente começar a rever e administrar como nós interagimos e lidamos
Estou dizendo que o trabalho tem que ser um mar de rosa, não. Tem estresse? Tem cansaço? Tem rotina? Tem horário? Tem, mas isso faz parte da vida. Mas olhando como esse terceiro homem, o que isso que eu faço está proporcionando? Em bem-estar, em alimento, em saúde, em dignidade, para mim, para minha família. Pode ser lá que não seja grande coisa, mas graças a Deus que tem. E quando a gente vai então percebendo essa dinâmica, é a dinâmica de Deus. Um Deus trabalhador que nos ensina também o caminho do trabalho como o caminho da dignidade, como o caminho do crescimento. E devemos trilhar por esse caminho. E buscar viver, aproveitando e fazendo valer a pena a dimensão do trabalho na nossa vida. Pedir a Deus esta graça, peça hoje nesta noite a graça a Deus, de não ser refém desse sentimento de contrariedade, de frustração diante do trabalho. Quantas pessoas aqui acordam cedo, às vezes vai dormir tarde. Eu vejo aí, de vez em quando, os paroquianos, principalmente aqueles que participam de alguma pastoral, mesmo trabalhando muito, ainda encontram um tempo de vir numa reunião, de vir numa formação, de se reorganizar ali a família, para dar conta dos compromissos da igreja. Mas olha que bênção, quem aqui acorda cedo para ir trabalhar? Levanta a mão. Quem aqui acorda antes das 7? Antes das 6? Antes das 5? Tem gente, hein? Sabe? Mas você sabe que aquele trabalho de cada dia, graças a Deus, ali aquele pouquinho por mês, desde quando você começou a trabalhar, hoje você pode olhar, tem fruto ou não tem? É só frustração? Não. Você já pôde comprar, às vezes, um móvelzinho melhor para sua casa, já pôde comprar uma roupa, na hora de um aperto, uma doença, um remédio. Mas esse pouquinho de cada dia, esse esforço, às vezes essa madrugada que a gente vai ali fazendo o sacrifício, e que vai nos proporcionando a gente ter essa possibilidade. Dê graças a Deus por isso, dê graças a Deus por isso. O resto a gente corre atrás. A felicidade vai vir em meio a tudo isso, na maneira como que a gente vai administrando o nosso dia a dia. Saber conciliar todas essas coisas. Se você quer crescer na vida, você precisa fazer o seu caminho. Caminho também de trabalho. E trabalhar exige renúncia, sacrifício, abrir mão de algumas coisas, ser econômico. O povo hoje está muito gastão. Ter um planejamento, metas, porque muitas vezes a sociedade de consumo nos leva a esse engano. A gente gasta pelo desejo, a gente não gasta pela necessidade. As pessoas sucedidas na vida, esses empresários, essas pessoas muito ricas, pode ver que eles têm isso em comum. Nenhum deles gasta pelo desejo. Eu queria tanto comprar isso esse mês. Eu vi aquele comercial, eu queria... Não. Eles têm uma disciplina. Eu preciso disso? É necessário? Se eu não preciso, não. Vou poupar. Isso aqui eu vou fazer gerar renda. Isso aqui eu vou fazer multiplicar. Eu não vou gastar. E às vezes a gente quer, pior ainda, gasta mais do que ganha. Porque a gente está no desejo. A gente está motivado pelo desejo e não pelo racional, que é a necessidade. E a sociedade vai criando falsas necessidades em nós. E a gente tem que estar alerta, atento para ver, realmente eu preciso disso? Há 10 anos atrás, isso era necessário para eu viver? Isso era necessário para as pessoas? Quem vivia 30 anos atrás, precisava disso? Era feliz sem ter isso? Porque é aquela ideia que a gente vai criando de que precisa. Outra coisa muito importante no nosso trabalho, a gente procurar dar o nosso melhor, não fazer de qualquer jeito, principalmente quem é assim, tem patrão, tem funcionário, trabalha em empresa, a gente quer ir ali no automático, a gente quer, principalmente se não tem ninguém de olho cobrando, não, a gente se desafiar, para dar o nosso melhor, se aperfeiçoar naquilo que a gente faz, ter o nosso diferencial, se destacar naquilo que a gente faz, isso faz a gente prosperar, isso faz a gente crescer, isso faz a gente ser reconhecido. É aquele velho ditado, você quer chegar onde a maioria não chega, comece a fazer o que a maioria não faz, Porque se ficar no igual todo mundo, eu trabalho igual todo mundo na minha empresa, eu faço igual os funcionários, não, para que eu vou dedicar mais?
Se desafie, se proponha. Vai chegar um momento que aquilo vai ser pequeno, pouco, não vai te caber. Você vai galgar passos muito mais altos. Mas você tem que acreditar e se decidir que vale a pena. Por isso, queridos irmãos e irmãs, pedir a Deus esta graça, né? É uma coisa muito interessante que a questão do ter, né? Do dinheiro, ele é uma coisa assim muito curiosa. Não é a questão do ter ou não ter, a questão é do que você faz com o que você tem. Alguns estudiosos chegam a dizer que não é questão, o povo está nesse sofrimento, a sociedade está assim, porque o povo está sem dinheiro. Aí esses estudiosos disseram assim, se você pegar lá dinheiro, vamos lá no Banco Central do Brasil, pegar uns milhões lá, uns milhões, aí vamos sair dando para todo mundo aí que está pobre, sem dinheiro e passando necessidade, aí dá bastante dinheiro para essas pessoas. Sabe o que eles falaram? Que daqui a 2 ou 3 anos, se você voltar a essas pessoas, provavelmente a maioria delas novamente vai estar pobre. Porque a questão não é ter o dinheiro, mas é o que você faz com ele. Se você não tem uma mente econômica, uma mente de prosperidade, uma mente de gestão, você vai ficar nessa, né? Eu tenho, vou aproveitar. Eu tenho, vou curtir. Eu tenho, vou gastar. Eu tenho, não vai me faltar. Aí é na bebelância, na comilância, na fumalança, é viajando, é ajudando todo mundo, é não sei o quê. Daqui 2, 3 anos, não tem mais nada. Está do mesmo jeito, porque não mudou aqui, ó. Não adianta mudar o bolso, tem que mudar aqui. Perspectiva de vida, né? E para uma pessoa que tem, vamos dizer, uma pessoa bem sucedida na vida, ela pode chegar à pobreza. Mas se você der um pouquinho, com aquele pouquinho, daqui a poucos anos, você viu que ela fez aquilo virar milagre. Por quê? Porque a cabeça, o olhar, né? Nessa crise que o povo fala, estamos na crise, isso e aquilo. A crise às vezes é como uma porta fechada. Está lá a porta da igreja fechada, tem porta ali, uma meia aberta, né? Então, muitas vezes as pessoas olham para a porta e ficam só na primeira informação que a porta dá. Qual é a primeira informação? Está fechada. É você às vezes diante do desemprego, é você às vezes diante da oportunidade, você, poxa vida, estou desanimado, porta fechada, porta fechada, porta fechada. Mas as pessoas sábias, elas não olham para a porta, elas olham para a fechadura. Elas olham para a fechadura e pensam assim, existe uma chave capaz de abrir essa porta, e eu vou descobrir que chave é essa. E é aí que está o segredo. As portas podem estar fechadas, mas as pessoas que pensam além, vão fazer por onde encontrar um caminho. Eu preciso abrir essa porta, então eu vou tentar. Não foi desse jeito? Pode ser de outro. Não foi dessa maneira? Mas quem sabe é dessa. E a gente vai pelejando e vai tentando. As oportunidades, as estratégias. Então esta é a visão que a gente precisa ter. Pedir a Deus que nos ajude a valorizar o trabalho, agradecer a oportunidade daqueles que têm o trabalho. Você que passa pelo desemprego, coloque diante de Deus hoje o seu coração, a sua necessidade, mas ao mesmo tempo leve para a sua vida, para o seu coração essas palavras. Talvez está faltando uma motivação, talvez está faltando eu ter pensar em outras vias, outras possibilidades, outras estratégias, outros meios. Eu não sei só fazer uma coisa na vida, eu posso fazer outra. Enquanto eu não tenho aquele emprego que eu espero, eu posso ter outras maneiras de me virar. E assim a gente vai pensando, indo mais além. Então, que o Senhor Deus possa nos dar esta graça. Põe a mão no seu coração. Olá, eu sou o Padre Alessandro Bobbiton e você acabou de acompanhar mais uma pregação das nossas missas de quarta-feira, aqui da paróquia de Nossa Senhora da Paz de Londrina, no Paraná. Você que é de Londrina, região, venha participar conosco às quartas-feiras dessa missa abençoada, com muita oração, louvor, adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. Convido você a compartilhar as nossas pregações, os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam receber uma palavra de fé, de esperança, de crescimento espiritual para as suas vidas. Acompanhe os nossos vídeos na minha página no Facebook, acessando Padre Alessandro Bobbiton. A você que sempre nos acompanha e que ajuda a divulgar o nosso trabalho de evangelização,
o meu abraço, o meu carinho. Deus abençoe a você.